Bom dia, hoje é terça-feira, passamos aí alguns minutinhos das 9 da manhã no Brasil e a gente está aqui para falarmos sobre um tema muito importante. Olha só que tema é esse. Hoje a gente vai conversar sobre as diferenças, os desafios, os conflitos entre você e a família do seu companheiro, da sua companheira, as diferenças. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse tema e eu quero te convidar com muita discrição, né? Assim como quem não quer fazer nenhum alarde, manda mensagem, envia esse aviãozinho aí para esse parente seu, né? Pode ser da sua família mesmo, não precisa ser da família dele não, mas aquela pessoa mais confuseira, que às vezes tem dificuldade de lidar com as diferenças, de administrar os universos diferentes, envia essa live para essa pessoa para a gente aquecer as turbinas, né? Juntos, tá bom? Bom, gente, estamos aí, vou aproveitar enquanto você vai chamando todo mundo, quando você vai chegando, né? Esses minutinhos iniciais, para dar alguns avisos aqui que são importantes para você. Ontem eu já falei, né? Nós estamos lendo, fazendo o devocional de Josué, no livro de Josué, aprendendo com esse grande conquistador coisas incríveis. E embora todos nós façamos todos os dias, né? Compramos ali o plano de leitura que está no Telegram, eu acho que ainda está nos stories, está no destaque Josué. Nós também estamos nos reunindo coletivamente às segundas e sextas-feiras aqui ao vivo às 7h30 da manhã, tá bom? Muito bom, tá sendo uma bênção, uma grande bênção, né, para cada um de nós, os grupos. Eu tô super feliz, alegre, orgulhosa. Eu tenho dito que Deus está feliz com a gente. Eu sinto Deus feliz. Engraçado, né? Sinto Deus feliz porque eu vejo que nós estamos buscando, lendo, orando, lendo a Bíblia todos os dias. Então tem sido muito precioso ver esse movimento, tá? Bom dia para todo mundo. Quem tá entrando aí, Flávio, eu não fiz ainda o devocional, não sei, claro que você pode começar, tá? Você tem a opção de começar do início ou pegar de onde a gente está e depois, quando finalizarmos no dia 31 de março, você consegue fazer a parte inicial que você perdeu. Às vezes eu acho que assim vale mais a pena, tá bom? Bom, que mais que eu queria te falar? Te falar que as vagas para Escola de Formação Online Guardiões da Infância estão abertas. Inclusive, essa semana, amanhã, a gente tem mentoria do módulo inicial, do módulo de abertura para a turma desse ano de 2023. Então, se você quer saber sobre, quer aprender sobre ser guardião da infância, quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, entra aqui na minha biografia no final, para que você possa conhecer os módulos, quem são os professores de bônus. Eu fico super feliz que às vezes eu converso com alguém no Instagram e aí ele me fala, tô vendo aula tal, tô assistindo aula tal, e é muito precioso a gente ver, né, esse crescimento aí específico de cada pessoa na área em que Deus tem chamado. Então, se você quer conhecer a escola, a oportunidade para você fazer parte dela no ano de 2023 é agora. A gente já está na reta final. Hoje já tem a primeira mentoria do ano, tá bom? Então, a oportunidade é agora. É esse restinho aí de mês para você poder fazer a sua inscrição. Todo o nosso material, curso Ansiedade, livro Guardiões da Infância, né, material de outras pessoas que nós disponibilizamos, está na nossa biografia, no nosso site. Corre lá para você participar. E se você está aqui perto de mim, no estado do Espírito Santo, você é minha convidada. Esse fim de semana vai ter conferência na Missão Praia da Costa, minha igreja, conferência de mulheres do Oásis. Inscrição também está no meu stories, você consegue chegar lá para participar. Vai ser incrível, um tempo do céu para as nossas vidas, amém? Bom, então vamos lá. Vamos começar, que o nosso tema hoje ele é quente, né?
É um tema quente. Quem aí tá animado, chama alguém para vir com a gente. Essa live hoje tá baixinha, hein? 40 pessoas só. Cadê o povo? Chama aí o povo para vir pra gente conversar sobre esse tema. Eu tô achando que o povo não tá querendo assistir ao vivo, não. Vai deixar para assistir gravado. Para ninguém saber que ele tá vendo esse tema, né? Tá com medo. Ai, 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 ai. Gente do céu, nós somos muito interessantes, os seres humanos, né? Bom, nós vamos começar hoje falando sobre esse tema, porque esse tema, gente, é tema de divórcio. É tema de grandes conflitos no relacionamento conjugal, na família, né? E a gente precisa lidar com essas situações com sabedoria, né? A sabedoria vai ser a nossa companheira principal nessa jornada, com muita graça de Deus, com muita busca mesmo no céu, né? Não desistindo, prosseguindo para o alvo, focando naquilo que é realmente relevante para a nossa vida. Amém? Amém, gente? Então vamos lá. Vamos começar hoje. Eu quero falar com vocês sobre alguns dos principais desafios nesse sentido. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Mas para que vocês possam pensar a história de vocês, os desafios de vocês. Quando a gente chega na minha idade de casamento, a gente já tem mais maturidade, né? Porque às vezes eu penso assim, eu poderia ter a sabedoria que eu tenho hoje há 10, 20 anos atrás, né? E que não tinha. Então, às vezes, a maneira de olhar, de interpretar, de lidar com algumas coisas que minha sogra, meu sogro, né? Ou ao contrário, que minha família tinha em relação ao meu marido, a maneira como se comportava, era diferente. Então, a gente precisa ter maturidade e a sabedoria, ela é algo que precisa nos acompanhar. O Espírito de Deus, que é o dono da sabedoria, ele precisa nos instruir no caminho que a gente deve seguir diante dos conflitos que estão diante de nós. E quais são os possíveis conflitos? De tudo, né? Tem conflito que tem a ver com a família não gostar de você mesmo, né? Ou a sua família não gostar do seu marido. Pode fazer o que for, né? Tem gente que se esforça, se sacrifica, faz de tudo, se entrega e mesmo assim não consegue atrair o amor, o afeto, né, desse parente, às vezes do sogro, da sogra, né? E essa relação ela não consegue funcionar por mais que haja esforço emocional por parte de uma das pessoas que estão implicadas ali, né? Então, às vezes é uma questão mesmo de não gostar, né? E talvez os pais tenham seus motivos, né? Mas enfim, há ali uma resistência que se lida com isso. Às vezes não é nem isso, às vezes as pessoas até se gostam, se falam e tudo, mas elas têm diferenças, né? Elas têm jeitos, e eu acho que os principais conflitos, os grandes conflitos que eles exigem de nós uma atitude, uma postura, eles estão mais conectados com essa dimensão. Qual dimensão, Flávia? Quando há uma convivência, há um afeto, mas o grande fator é a diferença, né? Diferença de valores, diferenças de crenças, diferenças de hábitos, né? Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes, por anos na vida da sua família, o domingo é o dia onde todo mundo almoça na casa da sua sogra. Então, quando você entra nessa família e você quer estabelecer um novo jeito, uma nova maneira, é muito diferente, é muito difícil. Às vezes você vai encontrar muita resistência, porque naquela família sempre foi assim. Naquela família, sempre domingo era o dia de almoçar na casa da minha mãe. Então, quem tá errado, quem tá certo, né? O que a gente faz, Flávio, numa situação como essa? Né? Eu preciso me submeter completamente ao padrão da família do meu marido? Ou ao contrário, um outro extremo. Na minha família não tem nada disso. Domingo é dia da gente fazer o que quiser, né? É o dia da gente ir para a igreja, depois almoçar fora e depois fazer ou voltar para casa para comer o resto do sábado e tal. Sabe esse tipo de coisa? Então, às vezes é uma questão de diferenças,
não é uma questão de caráter ou de coração endurecido no sentido do amor, do afeto, mas são diferenças, e aí você precisa buscar sabedoria para encontrar um limite entre honrar aquilo que veio antes de você, mas também não permitir que você seja completamente consumida, né, por aquela história que tá ali diante de você, tá bom? E eu trouxe então aqui algumas dicas que eu quero dar para você, porque eu acho que hoje vai caber muito, e em cada dia que eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês irem pensando nessas diferenças, né? Porque eu acho que é muito importante, sempre é importante, você ter noção do com que você está lidando, né? Quando a gente é criança, gente, tá fazendo sentido para vocês? Conversa aí comigo. Eu só tô vendo vocês entrando, mas não tem ninguém falando quase nada. Conversa aí comigo pra eu saber se tá fazendo sentido. Ai, ai. Isso. Então vamos lá. Obrigada, Kenny. Me ajuda aí. Me ajuda a fazer essa live com você. Eu gosto que vocês conversem comigo. O que vocês fazem? Mesmo que eu não responda a vocês, eu gosto de ver vocês falando aqui, tá? Pra ficar mais emocionante. Isso aí, Dri. Beijo, Dri, pra você. Isso aí. Então, vamos lá. Bom, então, vamos começar, né? Falando... Primeira coisa que eu quero trazer pra você é que... Noção de realidade que eu quero trazer pra você é que quase nunca, tá? Quase nunca não significa que é nunca. Mas quase nunca será tão confortável o encontro de duas famílias quando a gente vai para um relacionamento com alguém. Quase nunca vai ser tão confortável quando você casa com alguém, quando você começa a namorar, né? Aí às vezes uma outra coisa que a gente vive também, agora eu já tô nessa fase, quando o seu filho começa a namorar, que tem uma outra família se aproximando da família sua, quase nunca é tão confortável. Existem bênçãos incríveis, maravilhosas, de ser muito confortável, muito gostoso, muito fácil. Existem, gente. Graças a Deus, Deus tem me abençoado com isso. Mas quase nunca é tão confortável. Então, a realidade, a expectativa de realidade que você tem que ter é que, de fato, quando você juntar pessoas diferentes, histórias diferentes, realidades diferentes, isso vai exigir de você, do seu marido, né, da pessoa que vive com você, como eu falei, quando você é a sogra, né, ou o sogro, e tem que lidar com a namorada do seu filho, a esposa do seu filho, que a gente não tá falando só aqui do marido, né, e da esposa, mas tá falando com essas junções de famílias, diferentes famílias. Então, muito importante você entender, ter essa clareza que quase nunca vai ser tão confortável. A maioria das vezes é algo desconfortável. Gente, se é desconfortável quando a gente lida com o próprio filho, imagina quando a gente lida com a diferença com a pessoa que não é do nosso sangue, que tá, né, que tá chegando, né? Ou a gente tá chegando nessa família. Então, isso a gente tem que ter essa noção de realidade. Por quê, Flávia? Primeiro, são verdades próprias que cada um traz, são regras próprias. Lembra que eu falei aqui, né, a regra, mulher trabalha ou não trabalha, mulher pode falar ou não falar. Tem família que não gosta que a mulher fale muito, né? Tá acostumada só o homem falar. Flávia, mas isso em 2023? Sim, isso em 2023. Então, às vezes, chega você faladeira pelos cotovelos na família do seu marido, onde as pessoas, elas você não vê quase mulher falar. Às vezes, sua sogra é aquela mulher caladinha, tranquilinha, quietinha, chega você rasgando o verbo, falando pelos cotovelos, faz aquela confusão nessa casa, né? Às vezes não é maldade da sua parte e nem é maldade da parte de quem está te ouvindo e te recebendo, mas são
maneiras diferentes, modos diferentes, né? Valores, alguém colocou aqui, diferentes, cada um vai ter um valor, né? Para um é super importante a verdade, é super importante conversar, né? Dialogar, abrir o coração, isso é um valor, honrar. Para outros, tudo bem, né? O hábito, por exemplo, do que fazer no dia do aniversário, né? O que fazer no final de semana, se eu posso comer na casa de outro amigo meu, se eu tenho que comer sempre na casa da minha sogra, ou sempre na casa da minha mãe. Então, são realidades diferentes e eu preciso saber que isso é assim, ok? Primeira coisa, quase nunca vai ser tão confortável e eu preciso entender que são realidades diferentes e que eu preciso abrir os olhos. Na maioria das vezes vocês vão ver que essas lives do mês de março, elas são lives de trazer luz. Eu não tô contando nada novo assim pra você. Não tô falando nada que você não sabe. Eu só tô trazendo luz pra você. Colocando luz em incômodos de situações que talvez você vem carregando há anos, que não precisaria carregar. Ok? Então, vamos lá. Ai, Flávia. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você, eu quero que você reflita. Se você quiser, você pode anotar isso nessa manhã, tá? Primeira coisa. Qual é o seu objetivo ao lidar com este conflito que você lida na diferença com a família do seu esposo, com a família da sua esposa, ou talvez com a família, né? Dia das Mães, amiga, é verdade. Vai almoçar na casa de quem? Ai, vamos falar disso. Né? Qual que é o objetivo que você tem? Eu quero que você pense sobre isso, tá? Flávia, meu objetivo, sim. Aí eu vou te dar, quero que você responda pra mim aí. Não precisa nem colocar no chat, não. Quero que você pense, pra você ser bem verdadeira. Você, quando vai lidar com essas diferenças, exemplo aí que a Larissa deu, Dia das Mães está chegando, segundo domingo de maio. Vai almoçar na casa de quem? Né? Vai almoçar na casa de quem? Bom, o que você quer? Você quer ganhar com a sua verdade, com o seu valor, com o seu hábito, com a sua regra? Ou você quer resolver aquela situação? Gente, parece simples demais, mas isso aqui é muito importante. E eu quero que você, a partir de hoje, diante dos conflitos na relação com a família do seu marido, com a família da sua esposa, com as diferenças que envolvem esse contexto familiar, você sempre se pergunte isto. O seu objetivo é ganhar, que a sua verdade ganhe, que aquilo que você aprendeu e que é confortável para você no ambiente da sua casa, da sua família de origem, ganhe, ou você quer resolver? Você quer resolver? Ou você quer chegar a um consenso que vai trazer solução e que essa solução ela vai procurar ser a melhor solução para cada um, tá? Então a primeira pergunta que eu quero que você se faça, ok? Faz sentido para você essa pergunta? Por quê? Porque muitas vezes, deixa eu falar, posso puxar a orelha hoje? Muitas vezes você é uma menininha mimada. Você é um menininho, um garotinho mimado. Flávia, o que é uma menininha mimada? Que quer somente que a sua vontade seja feita. Você quer ficar num lugar de conforto. Você não quer abrir mão daquilo que você aprendeu, do jeito que aprendeu, do jeito que fez. Você conhece isso. Você conhece esse jeito, então você quer ficar nesse jeito. E infelizmente, gente, tem muita gente que fez 10, 20, 30, 40, às vezes 50, 60 anos e não amadureceu. Continua a mesma menininha, o mesmo menininho mimado, que quer fazer prevalecer a sua vontade e não resolver aquilo que está diante de si, como no céu seria resolvido, né, Kênia?
com a mesma atitude de Jesus. Como é que Jesus faria? Calma aí, eu sei que tem gente que vai falar, mas você não sabe como é que é a família do meu marido. Eu não estou... Calma, vamos devagar. A gente tá aqui no primeiro ponto que eu trouxe pra gente pensar. Primeira lâmpadazinha que eu tô acendendo é essa, que você se pergunte, qual é o seu objetivo? Você quer fazer prevalecer a sua vontade ou você quer resolver? Você quer o melhor caminho? Você quer o caminho que vai dar o melhor resultado, ok? Segunda coisa que eu quero trazer como dica para você lidar com esse tipo de contexto, da complicação, do jeito diferente de ser, né? Daquilo que muitas vezes interfere, incomoda. Segunda coisa para você anotar aí nos seus pontos. Gente, isso aqui já dá até para fazer uma palestra aí para casais, viu? Você aí que trabalha na comunidade, eu tenho um grupo de amigos, já vale abrir um grupo e falar sobre esses pontos e discutir juntos esses pontos. Eu acho que é super rica essa ideia, tá? Segundo, busque conhecer em detalhes e estudar o caso que está diante de você. Por quê? Muitas vezes a gente pega uma situação que é super chata, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma sogra ou uma mãe, né, que é sozinha, que é muito sensível, que é muito melancólica, né, que tem uma história de abandono. Estou aqui inventando um caso para você. E se todos os dias, né, todas as vezes, ela sempre ficar de lado, isso vai reforçar para ela o lugar de abandono. Então, quando você é uma nora, é uma sogra, é uma filha, é uma mãe, né, é uma pessoa que estuda, entende, você consegue ser mais assertiva nas suas decisões, que inclusive não precisam ser somente no Dia das Mães. Então, por exemplo, se você abastece entendendo que a demanda da sua sogra, da sua mãe é de muito afeto, ela é carente, né? Ela tem uma carência da história dela. Você pode ir enchendo a vida dela. Enchendo a vida dela aos poucos, colocando ali, né, sempre, uma vez por semana, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, encontrar a linguagem de amor dela. Quando você conhece o caso, você estuda igual um investigador, né? Igual um pesquisador. Assim como eu oriento a gente a estudar os nossos filhos, a mesma coisa. Se você tem uma área de desafio, é fundamental para que você encontre as melhores estratégias para lidar com ela, que você conheça detalhes. Você saiba como é que você vai fazer, como é que você não vai fazer, o jeito que você vai falar, o jeito que você não vai falar. Então, conhecimento, diz Oséias 4:6, vai aliviar o sofrimento, ok? Quando você conhece, você vai ter mais elementos para agir com inteligência e ser mais certeiro. O jeito de falar, o jeito de fazer, né? Então, por exemplo, às vezes você fica séculos sem falar com a sua mãe, com a sua sogra, com esse parente seu, né? Aí você só liga para pedir. Às vezes isso chega ao coração dele como que você tá lá envolvido na sua vida, mas no coração dele chega, poxa, só sirvo para resolver os problemas, só sirvo para ajudar, só sirvo para... Então, entenda quem é essa pessoa, entenda essa relação, entenda os contextos, para que você seja inteligente, para que você construa um cenário, uma vez que você já se decidiu que seu objetivo não é ganhar, não é manter as coisas do jeito que você quer, mas, sobretudo, resolver, viver uma vida em harmonia, né? Como família, ser uma boa referência para os seus filhos como família. Amém? Então, primeira coisa, qual é o meu objetivo? Segunda, busque conhecer, estudar o caso para saber como eu vou fazer, tá? Terceira coisa, óbvia que eu quero falar nessa manhã, mas que eu preciso que você se lembre disso. Se lembre disso. Coloquei aqui no meu resumo em caixa alta com várias exclamações no final. Tenha boa vontade. Tenha boa vontade.
Flávio, o que é ter boa vontade? É fazer algum tipo de esforço, lembra? Que não vai ser tão confortável. Quase nunca é muito confortável a junção dessas diferenças. Então, o que exige da gente? Então, tenha essa decisão, sabe? Tenha boa vontade para fazer as coisas acontecerem, para dar movimento, para dar o tom, para que as coisas se resolvam, né? Se esforce. Gente, eu quero puxar as orelhas das noras aqui, quero puxar as orelhas das sogras aqui. Você pode ter boa vontade em fazer de forma que a coisa funcione, sabe? Se não ficar naquele drama, na situação de conforto, tenha boa vontade. Ontem à noite eu vi uma situação tão engraçadinha, porque tá sendo tudo muito novo pra mim, né? É a primeira vez que eu tenho uma norinha. Meu filho tá com 19 anos e tá namorando, sério, né? A Lara, que é uma benção, minha norinha. E é tudo muito novo, né? Aí ontem ele havia chegado do trabalho e aí tinha já jantado e tal. E eu fui falar com ele no quarto, ele tava deitadinho na cama, bem cansadinho. Aí ele falou assim: mãe, pode deitar aqui, deita aqui. Aí eu deitei, né? A cama dele é cama de casal. Aí eu falei: eu queria deixar você quietinho, que eu sei que você tá cansado, às vezes quer ficar um pouquinho sozinho, dar uma olhada no telefone, né? Já é homem, já passa o dia inteiro trabalhando, estudando, então chega muito tarde, cansado. Ele: não, fica aqui comigo um pouquinho. Aí fiquei lá quietinha, né? Aí ele falou: ai, mãe, coça minhas costas agora um pouquinho. Foi fechando o olhinho e tal, e ficou. Eu devo ter ficado uns 20, 30 minutos ali, bastante tempo. E ele meio que adormeceu. Aí ele virou pra mim e falou assim: mãe, eu acho que ele recebeu a mensagem da Lara ou alguma coisa. Ele falou: mãe, você se importaria de me deixar sozinho, que a Lara precisa conversar uma coisa comigo? Gente, na hora, assim, sem titubear, eu levantei feliz e falei: claro que não, filho. Pode deixar, a mamãe vai pra lá. Pode deixar que eu vou pra lá, pro meu quarto, né? O pai acho que ainda não tava tomando banho, alguma coisa assim. E fui, me levantei com alegria, com boa vontade. E não com aquela cara de: ai, meu Deus do céu, tá vendo? Agora a namorada chamou. Eu tô dando um exemplo bobo pra você, simples, mas que são atitudes que a gente tem que alcançar de coração, sabe? A gente precisa ter boa vontade de fazer dar certo. Eu não tô aqui pra atrapalhar o destino do meu filho, pra atrapalhar a alegria da minha nora, sabe? A harmonia deles, muito menos a nossa. Eu quero fazer funcionar. Eu tenho boa vontade de fazer funcionar. E se fazer funcionar é me levantar e sair, muitas vezes é calar a minha boca, sabe? Muitas vezes é abrir mão de alguma coisa. Eu vou fazer, você precisa fazer. Amém? Então nessa manhã eu tô trazendo isso aqui pra você porque a gente precisa ter boa vontade. Flávia, qual a boa vontade? Poxa vida, aniversário da sua mãe, aniversário da sua sogra, seu marido quer visitar a sua sogra, quer ir sozinho, quer fazer uma viagem surpresa, tenha boa vontade de ajudar, não seja a pessoa que vai atrapalhar. Pelo contrário, promova. Vai lá ver quanto custa, se ela mora longe, a passagem de avião, de ônibus, né? Compre um presente, porque às vezes ele não vai ter ideia de comprar o presente, para ele chegar com um presente na mão, para dar para a mãe. Mas seja uma pessoa com boa vontade, sabe? De fazer com que o funcionamento da relação avance. Que as diferenças, que as perdas, porque existem perdas, né? A primeira fala pro meu filho ontem foi exatamente essa, na hora que eu deitei na cama, né? Aí eu falei: filho, a mamãe tem sentido saudade de você. Mas não é saudade porque ele não tá comigo. É saudade porque agora ele já é um homem. E eu até disse, eu falei, pedi tanto a Deus, né, que você vencesse na sua vida, que você avançasse. E agora que você é um homem, eu sinto falta do meu menino, né? Porque agora ele já é um homem. Ele já tem a vida dele, né? As coisas já são uma outra dimensão, embora ainda não esteja casado, ainda more com a gente, ele já tem uma vida de homem. Então, a gente precisa entender que existem perdas também. E às vezes as perdas, se você não tem conhecimento, sabe? Se você não entende isso, o que vai acontecer? Você acaba por embolar as coisas e os pés pelas mãos.
Tudo bem, gente? Vão começando comigo, por favor. Vai falando aí comigo, tá? Outra coisa, o meu quarto conselho. Então, primeiro, defina seu objetivo e que o seu objetivo seja resolver e não ganhar, né? Não permanecer com seus mimos e conforto. Segundo, conheça, estude o caso, entenda o que acontece, sabe? Veja para que você seja assertiva, receba estratégias inteligentes para lidar. Terceira coisa, tenha boa vontade para que dê certo. Faça o que você se esforce para que dê certo. Quarta coisa, honre o que veio antes de você. Isso é um princípio bíblico. Nós aprendemos com Neemias, aprendemos com Josué, aprendemos com mandamento, com promessa. Honre o que veio antes de você. E aqui, minha irmã, deixa eu falar uma coisa com alto e bom som para você. Deixa eu até me arrumar na cadeira aqui para ficar mais empolgante. Honrar o que veio antes de você não é só sua mãe e seu pai. É honrar sua sogra e seu sogro. É honrar também aqueles que estão vindo depois de você. Sua nora, seu genro. Você precisa aprender a honrar. Amém? Recebe um chicotinho do céu agora. Por quê, Flávia? Honrar é o quê? É reconhecer, é respeitar. Alguém já tinha falado sobre isso aqui, né? É reconhecer, é respeitar, é dar lugar, é priorizar, é amar, é se importar, é valorizar, é elogiar. Vai lá depois no dicionário e veja todos os sinônimos para honra, tudo que está dentro do significado de honra, para que você comece a praticar a partir de hoje. Honre os que vieram antes e os que estão chegando após vocês. Por quê? Porque isso é princípio. E a Bíblia diz que quem honra, o que acontece? Será próspero e viverá muito. Então, honre para que você viva uma vida de suprimento e você viva bem, viva muito e viva feliz. Por quê? Porque quando você honra, você cria uma atmosfera de vida. Você, mas Flávia, você não conhece o meu genro, você não sabe como que é meu genro. Não preciso conhecer. Eu conheço a palavra de Deus e ela basta. Ela é suficiente. Mas Flávia, a minha sogra fala mal de mim. Fala, que pena que ela não aprendeu esse princípio tão poderoso que é honrar a nora dela. Mas você não vai se corromper porque ela tem o coração corrompido. Você vai fazer o quê? Você vai honrá-la. Seus lábios vão honrá-la, suas atitudes vão honrá-la, você não vai ignorar. E eu volto para o que eu comecei falando. Muitas esposas e muitos esposos têm uma atitude egoísta. O que é uma atitude egoísta? Honra os seus pais, mas não honra os seus sogros. Prioriza na hora que chega um neto, uma neta, só a sua família de origem, esquece. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, semeie o que você quer colher. Que tipo de nora você quer ter? Que tipo de genro você quer ter? Seja hoje, né, a pessoa que você quer receber no futuro. Haja com essa atitude. Mas você não conhece. Não preciso conhecer. Conheça aquele que te respalda. É Deus que te respalda. São os princípios da palavra que te respaldam. Então, obedeça aos princípios da palavra. Então, a quarta coisa que eu deixo aqui de conselho para você nessa manhã é honre o que veio antes e que está chegando após você. Viva uma vida de honra, né? Respeitando, elogiando, honrando, valorizando, comprando presente no dia do aniversário, mandando mensagem, publicamente elogiando a pessoa, falando bem dela, afirmando os valores que ela tem, né? Cuidando, sabe? Cuidando dela. Tá precisando de ajuda, sabe que a bichinha trabalha muito, que o bichinho trabalha muito. O que você pode fazer? Você pode lavar o carro para ele, você pode levar uma comidinha num dia que é muito cansativo para sua nora, para ajudar. Pergunte se ela quer, faça, ok? E deixe Deus cuidar dos resultados. Outra coisa importantíssima
Essa eu quero que você escreva com letras garrafais e você passe um marcador em cima dele, ou circule de vermelho, assim, ó, circula de vermelho em cima. Quinta coisa, seja suficiente. Flávia, o que é ser suficiente? É ser parecida com Jesus. O que é ser suficiente? É ser uma pessoa curada, uma pessoa emocionalmente não dependente do que o outro faz para você ser uma pessoa em paz ou uma pessoa feliz. Flávia, o que você está me pedindo é muito complicado. Não, não é. É possível. Pode ser um treinamento, pode ser algo que você precisa trabalhar em você, mas você não pode depender da sua sogra, do seu genro, da sua nora. Ah, mas eu só vou ser uma pessoa feliz no dia que a minha nora deixar eu dar o banho no meu neto. Gente, pena, dó eu tenho da sua nora, porque ela não deixa, talvez, você dar o banho. Eu fico com dó, né? Porque eu acho que eu poderia te honrar, né? Porém, se ela não tem isso para dar, seja suficiente. Em Cristo podemos ser pessoas que se sustentam. Podemos ser pessoas, e isso é uma coisa tão linda, tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que em Cristo você pode ser essa pessoa. Que pessoa, Flávia? Essa pessoa que não depende do outro, sabe? Que não depende isso em todas as áreas. Talvez você vai morrer e nunca vai ouvir sua sogra elogiar sua comida. Nunca vai ouvir ela dizer que você fez bonito. É triste. Eu fico com dó da sua sogra. Mas você não precisa depender disso para ser uma pessoa feliz. Claro que você seria mais feliz, com certeza. Mas você não precisa depender. Sabe? Às vezes você vai ter que fechar essa porta no seu coração de esperar, não em relação a ela, mas de esperar dela. Sabe? De esperar que ela faça, que ele faça, que ele dê, que ele... Para que você vai ter que fechar essa porta de expectativa. Seguir sua vida. Jesus te fez para ser suficiente. Sábado à noite eu ministrei nas mulheres lá no congresso do Ministério Ela, na primeira igreja em Irajá. Falei sobre isso. Deus ele nos fez sustentáveis. O que a gente não tem, Jesus está disponível para preencher. Está tudo lá. Todas as verdades, as palavras já foram liberadas sobre nós. Então, entenda isso. Pare de buscar ser completa no outro. E principalmente em relações que não têm estrutura ou condição de te dar o que você precisa. Que você espera, que você quer. Ok? E quando eu falo nisso, aí parece que eu estou fazendo uma quebra. Não, vai quebrar com a pessoa. Não, não é isso. É isso que a gente precisa entender. Nós precisamos entender isso, que o fato da pessoa não ter para nos dar, ou às vezes não ter amor mesmo, ser grosseira, você não precisa odiar a pessoa porque a pessoa te odeia. Você não precisa quebrar com a pessoa porque a pessoa está quebrada com você. Você pode permanecer livre, inteira e suficiente. Ok? Tudo bem, gente? Tá entendido esse ponto? Ponto 5? Ponto 5 tá entendido? Então vamos lá. Ponto 6 no nosso passo a passo aqui de hoje. Tá fazendo sentido pra ti? A gente já tá caminhando pro fim. Seja leve. Flávia, o que é ser leve? Exatamente. Seja leve. Seja leve no lidar com a sogra, com a nora, sabe? Procure ser essa pessoa leve, sem colocar culpa, sem ficar fazendo drama, e que tudo sabe esse negócio? Como eu dei o exemplo aí, né? De estar lá com meu filho, minha norinha chamar ele, ela não sabia que eu estava ao lado dele, mas ele me pediu: mãe, você se importa? Seja leve. Não, filho, claro que não. De boa. Tô indo, né? Pode conversar. Ok? Seja leve quando não der, quando fizer, quando não fizer.
para de mimimi, para de reclamar, de drama, de... Claro, entendo o que eu vou falar. Existem situações que você precisa realmente pontuar. Existem situações que você tem que ser claro, clara, né? A gente lida com isso. Que você vai ter que conversar com seu filho, com a sua nora, às vezes com a sua sogra, vai ter que ter uma conversa. Às vezes existem coisas que precisam ser realmente ditas e Deus nos dê sabedoria para isso. Porém, nós precisamos ser leves, sem essa coisa de mimimi, 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 porque Deus, Ele não se agrada disso. Deus não tem tempo para perder com essas coisas, ok? Vamos lá, 7. Cada um cuida do que é seu. Escreve essa frase aí no chat pra mim. Cada um cuida do que é seu. Já vou te explicar o que é isso. Cada um cuida do que é seu. Flávia, o que você quer dizer com isso? Você precisa definir com o seu marido, né? Ou com o seu genro, com o seu filho, com a sua filha, que cada um vai lidar com aquilo que é seu. Então, por exemplo, se... Isso aí, escreve aí. Cada um cuida do que é seu. Se eu tenho um conflito entre meu marido e minha mãe, graças a Deus não existe isso aqui, eu, que sou a filha da minha mãe, vou cuidar daquilo que está acontecendo. Não vou mandar meu marido ir lá bater de frente com a minha mãe, ou minha mãe ir lá bater de frente com meu marido. Tá? Não é isso. Por quê? Porque eu estou quebrando uma hierarquia, um movimento natural de respeito, de afeto, que eu posso me dar muito mal. A não ser casos que acontece, né, realmente acontece, de ter, assim, o filho tem muita dificuldade com a mãe e essa nora é mais ouvida do que o próprio filho. Aí, lembra lá na frente? Se eu tenho conhecimento que funciona assim aqui, aí eu vou ter uma posição diferente. Mas na maioria das vezes, sou eu que vou ter que cuidar do que pertence a mim. Né? Então, se minha nora fez alguma coisa e aquilo me magoou, o que eu vou fazer? Né? Se eu entender que eu preciso conversar aquela situação, eu vou ao meu filho, sem mimimi, sendo leve, com sabedoria, valorizando quem ela é, né? Porque, ó, eu já fiz isso, eu já honrei, né? Eu já tenho um caminho montado e eu vou conversar com o meu filho, para que o meu filho ele organize o que precisa ser organizado. Eu não vou direto na minha nora bater com ela, a não ser, como eu falei, que eu tenha muita liberdade para isso. Mas na maioria das vezes nós precisamos cuidar daquilo que está no campo de autorização nosso, tá bom? Então cada um tem que cuidar daquilo que... mas não, porque eu vou lá falar, gente, esse negócio de você falar com a família do seu marido, com a família da sua esposa... A maioria das vezes só dá confusão. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Entre eles se entendem na maioria das vezes, tá? Entenda isso aqui, que não é uma regra 100%. E se seu marido fala, amanhã sua sogra já esqueceu. Mas se é você, nunca mais esquece. Porque um dia você falou, às vezes ela olha aquilo como um desrespeito. Então, com muita sabedoria, deixe que cada um cuide daquilo que é seu. Daqueles que são seus, que trate daquilo que pertence ao seu campo familiar, de origem, tá? Vamos lá. 8. Organize as diferenças. Flávio, o que é organizar as diferenças, tá? Bom, o que é organizar as diferenças? Organizar as diferenças é perceber que tem coisa que não precisa dar conflito, se houver organização. Flávia, o que é organizar a diferença? Exemplo, onde a gente almoça no domingo? Onde a gente vai passar o Dia das Mães, o Natal, né? Essas organizações que a gente precisa fazer. Vou viajar, meus filhos ficam com quem? São coisas que a gente precisa organizar.
pegar as diferenças e fazer combinados sobre elas. Então, qual o combinado? Ah, bom, Natal. Natal esse ano vai ser aqui. Ano que vem vai ser lá, ano sim, ano não. Pode ser uma maneira de organizar, né? Eu já brinquei com os meus filhos, que eu sou mãe de 3 meninos, né? Eu brinco que eu saio na desvantagem. Diz minha mãe que tem dó de mim, porque ela falou que eu não vou ter uma filha, né? Eu falei pra ela que eu vou ter 3 filhas em nome de Jesus. Mas já tenho uma, né? Que tá caminhando aí pra ser filha daqui a um tempo no papel mesmo. Mas o que eu já falo? Eu já falei que eu não vou ter problema com esse negócio de não, Natal. Não vou não. Sabe o que eu vou fazer? Olha como é que eu vou organizar. Vê se você gosta da dica. Vou fazer assim. Natal, 24, 25. Vou fazer Natal dia 23, vou fazer Natal dia 22. Não vou ter problema. O ano que não forem passar comigo, eu vou fazer o Natal antes. Vou fazer uma festa linda, maravilhosa. Eu não vou ser a sogra que vai dar dor de cabeça para nora e para filho mesmo. Já é uma decisão que eu tomei. Então, eu não vou ficar sem meus filhos, sem minha nora, sem meus netos. Eu só vou fazer um dia antes, a não ser que eles realmente não me queiram, né? Não queiram meu marido. Vou fazer 1, 2 dias antes, vou fazer aquela festa, comidaria, árvore de Natal, presente, amigo oculto, palavra do céu, que eu adoro fazer essas dinâmicas do Natal. Vou fazer uma festa linda e no Natal, se não quiserem me levar, porque se quiser eu vou pra casa da sogra junto, numa boa, né, minha filha? Vou de boa pra casa da sogra, do filho. Se não quiser me levar, eu chamo um amigo, ou vou passar com os meus irmãos, eu vou dar meu jeito. Mas eu não vou ficar sofrendo, eu vou organizar para que tudo flua de uma maneira linda. Entendeu? Então, organizar isso é você definir como funciona, sabe? Férias. Vai ficar com os netos quando? Eu não faço questão, se não quiser deixar eu dar o banho, mas na hora que meu filho quiser sair para passear, eu fico. Quer viajar? Se quiser deixar comigo, a vovó fica. Então, sabe, a gente não pode, gente, muito do que tá bagunçado e conflituoso, a gente tá falando aqui de uma live muito objetiva, muito prática, tem a ver com lâmpadas que a gente tem que colocar em certos lugares. Flávia, mas não magoa? Às vezes magoa. E quando a coisa for muito difícil, chame o seu filho e converse. Chame a sua filha. Você tem que chamar quem é a pessoa que você tem autoridade sobre ela. E converse em amor com ela. Diga em amor com ela. Fale em amor com ela, ok? Por quê? Porque se você fizer isso, você está dando a chance de ela se consertar. Para que ela traia sobre ela aquela semeadura correta, bíblica, abençoadora, ok? Porém, é algo que a gente precisa saber e fazer. Mas vamos lá. 8, organize as diferenças. 9, muito importante, muito importante, muito importante. Você pode sublinhar isso. Estabeleça limites. Por quê? Né? Até aqui eu estou te mostrando tudo o que eu acredito pela palavra. Não usei textos bíblicos aqui. Mas eu estou trazendo posturas que eu tenho certeza que Jesus, né? Que Jesus faria dessa maneira. Porém, Jesus também estabeleceu limites. Então, eu estou falando aqui, né, de realidades onde você vai encontrando caminho, mas eu sei que existem realidades que as pessoas passam do limite, ok? Que às vezes é uma sogra, é uma nora, né? Que passa do limite. E aí, você precisa estabelecer. Qual que é o seu limite? Até onde você vai? Lembra do que eu te disse há um tempinho atrás. Não precisa quebrar com a pessoa. Não precisa odiar a pessoa. Não precisa ficar sem falar com a pessoa. Muito menos falar mal da pessoa. Simplesmente estabeleça seu limite. Qual que é o seu limite? Ah, Flávio, o meu limite é definir que eu vou fazer, mas eu faço até esse ponto. É para almoçar domingo na minha sogra? Mas eu não quero almoçar todo domingo. Eu vou combinar todo primeiro domingo, ou 2 domingos. Mas você tem que estabelecer o limite respeitando também você.
respeitando as suas necessidades. Por quê, gente? Porque infelizmente a gente lida com muitas pessoas doentes, sem noção. Que para ficar bem com elas, os narcisistas são alguns deles, os egoístas são pessoas assim, que você tem que fazer tudo que a pessoa quer. E quando você não faz uma coisa que ela não quer, ela faz aquela confusão. Desculpa o que eu vou falar aqui. Problema dela. Que fique ela com a confusão dela em amor pra lá. Mas isso não vai me afetar, ok? Eu preciso ter limites que protegem a minha integridade. Limites que protegem quem eu sou, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai na casa da sua sogra fala mal de você, né? Você chega na casa da sua sogra, ela começa a falar das ex-namoradas, das ex não sei o que lá, e elogiar, e leva pra dentro da casa dela a ex-namorada do seu marido. Já tentou, já organizou, já fez tudo que você podia fazer. Sua sogra não está respeitando? Estabeleça o limite. Se eu estiver na sua casa... E aí você fala pro seu marido isso. E chegar a ex-namorado, nós vamos pegar nossa malinha, nossos filhinhos e vamos embora. E outra coisa, você não vai embora e vai deixar o marido pra trás com os filhos. Você vai todo mundo embora. Por quê? E não vai fazer birra, vai sair com um sorriso no rosto, vai sair... Você não precisa descer de quem você é, minha irmã, meu irmão. Você não vai deixar de ser quem você é. Você não vai deixar o mal afetar você. Você simplesmente vai se posicionar como Jesus faria se estivesse no seu lugar. Então, talvez hoje você está aqui e existem limites que você precisa estabelecer. Precisa estabelecer. Por quê? Porque senão não vai dar. Você não vai ter energia para continuar. Ok? Então, estabeleça, tente, né? Faça a sua parte. 10. Ceda. Muitas vezes a gente vai precisar ceder também. Né? Abrir mão, às vezes a gente abre mão se rasgando por dentro, mas às vezes é necessário ceder. E faça isso, mesmo que inicialmente se rasgando, procure encontrar um ponto no Senhor para que você possa encontrar sentido e propósito no que você está fazendo. Às vezes é ceder, você queria fazer suas férias de um jeito, você queria passar uma fase da sua vida de um jeito, mas você vai ter que fazer outro. Então, ceda e ceda em amor, sabe? Cuide da sua avó, cuide da sua sogra, cuide do seu sogro, cuide... Entenda, a relação de estabelecer limites e ceder anda junto, sabe, gente? Eu acho super lindo, eu vejo com muito amor quando uma nora, um genro acolhe. Os meus pais cuidaram da minha avó materna anos, ela era viúva, ela ficava na casa das filhas, passava tempos em tempos. Eu cresci dormindo num colchãozinho no período que ela estava em casa no chão, porque ela dormia na minha cama, e louvado seja Deus por isso, né? O quanto isso me ensinou sobre ceder, sobre doar. Minha avó foi ficando com problema de esclerose e tal, falava um monte de besteira, um monte de coisa, e meu pai com a maior paciência do mundo para lidar com a minha avó. E eu acho isso lindo, eu tenho muita alegria em cuidar, sabe? Em saber que eu posso cuidar, né? Meus sogros moram longe de mim, meus pais agora estão indo morar também. Mas é muito bom a gente saber que a gente pode cuidar se precisarem da gente, né? Se precisarem estar com a gente. Então, flexibilizar, né? A palavra aqui que a Larissa colocou. Limite e ceder são duas coisas importantes que a gente precisa fazer. Por último, que não é último, mas é sempre, em todo tempo, ore. Pague preço de oração. Pague preço de oração. Jejue, busque estratégias em Deus para lidar com certas situações. Eu quero compartilhar com você uma experiência. Não vou contar detalhes para não expor ninguém, mas teve um período da minha vida que eu vivi uma situação muito pontual de conflito e que o Espírito, assim, não era nada que eu fazia, não era nada que os outros faziam, mas que gerava uma confusão. Todas as vezes que a família se reunia, aquela confusão era uma brigaiada, era um negócio, sabe? Que não tinha nem explicação. Por quê? Não era falta de amor, não era falta de caráter, não era ruindade. Um negócio que até hoje é um trem que eu não consigo nem entender. Eu tentei de tudo, gente. Eu tentei em caminhos errados, eu tentei conversar, não deu certo, piorou.
né? Eu tentei de tudo e não conseguia. Até o dia que o Espírito Santo falou comigo assim: você está esquecendo as suas armas espirituais. No conselho 11 para você e último: ore, busque armas espirituais. E ele começou a falar comigo: ore, comece a orar. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer declarações proféticas. Eu comecei a fechar no mundo espiritual mesmo e falar: todas as vezes que a família estiver reunida, Satanás, eu te proíbo de fazer confusão entre nós. Acabou isso. Acabou. Eu te proíbo de fazer confusão. E aí, todas as vezes que a gente ia reunir, eu sabia que a gente ia, eu já começava a orar. Eu orava, jejuava e fazia declarações. Você não tem a autorização, não existe brecha. Pedia perdão pelo pecado do outro, pelo meu pecado, pelo pecado de todo mundo. Fazia a lista de pedido de perdão. Se existe algum argumento na mão de Satanás, agora passa no sangue de Jesus, porque esse encontro vai ser bênção, e esse encontro não vai ter confusão, e esse encontro não vai ter briga, não vai ter ciúme, não vai ter... Irmãos, explica isso. Nunca mais. Não é que a gente não tenha os desafios como família, nem do meu lado, nem do lado do meu marido, mas nunca mais. É impressionante como é que aquele posicionamento espiritual consistente, constante e firme. Eu falo com vocês, eu lembro um dia atravessando a terceira ponte para ir buscar os meus sogros no aeroporto, né? Eu lembro dessa cena, eu orando, falando: Senhor, não mais, esse assunto, essa pauta não vai ter. Às vezes coisa, e que não era nem comigo não, era entre irmãos às vezes, sabe? Coisa de irmão, que às vezes quando juntava tudo, acabou, só bênção. Só bênção, assim, de situações que, como eu tô falando, não é que tudo é perfeito, que não existe isso. Mas acabou aquela situação que roubava a nossa alegria, roubava a alegria da comunhão, fazia do momento de comunhão um momento pesado. Findou. Porque o céu se moveu. Realmente, assim, não foi nada que um humano fez. Foi o Espírito de Deus que agiu no mundo espiritual. Acho que os anjos entraram em posição, se colocaram tudo, assim, proibindo mesmo Satanás de encontrar brecha. E acabou. Acabou. Amém? Então, você ouviu aqui 11 conselhos nessa manhã, né? Medita, ora. Deus sabe da sua realidade. Se a situação for muito crítica, peça ajuda. Peça ajuda a um conselheiro, peça ajuda a um profissional. Às vezes vai exigir que você tenha alguém te ajudando. Mas o que eu quero te dizer é que, embora quase nunca, foi a primeira coisa que eu falei quando eu comecei, seja confortável a união das diferenças, é possível. E pode ser leve, e pode ser uma bênção, e pode funcionar para a glória de Deus. Pode dar exemplo aos filhos, para que os filhos tenham memórias lindas da comunhão. Sabe, para que os filhos se espelhem no tipo de avô, de mãe, de sogra, de nora, de genro que você é. Amém, gente? Então, eu vou orar. Eu não sei sua história, mas o que eu quero plantar em você hoje é uma esperança do tamanho de um planeta. Esperança, muita esperança. Porque é possível. Às vezes é um processo, são coisas que vão, mas é possível as coisas, pelo menos o que depender de você. É possível que fique tudo em paz. Porque lembra, em Cristo você se torna suficiente para que você viva uma vida de paz. Amém? Vamos orar? Gente, sempre fica salvo assim, tá? Não sei que o Instagram derrube. E essas de terça-feira, daqui a uns 2, 3 dias, no máximo uma semana, a gente coloca no YouTube também. Gente, vocês sabiam que a gente tem YouTube? Vocês sabiam que a gente tem Telegram com muito conteúdo? Vocês sabiam que a gente tem podcast? Nós temos tudo isso, viu? Corra atrás aí para você saber. No YouTube tem muitas ministrações, palestras, todos os lugares por onde eu vou passando, a gente vai linkando, colocando lá no YouTube para você poder acompanhar. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu vou orar de olho aberto, que tá querendo acabar aqui a internet, a live. Então, para não perder. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero clamar para que o teu Espírito, ele possa completar isso que foi ministrado em nós nessa manhã. Que toda resistência, Pai, que toda tentativa do inferno mesmo de sitiar, de fazer morada confusa,
nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos com sogro, sogra, genro, nora, filho, filha, parente, né? É nessa diferença familiar. Isso caia por terra agora em nome de Jesus. Essa manhã o Senhor trouxe várias lâmpadas acesas na nossa mente, ok? E que o Senhor possa nos mostrar o que precisamos fazer, qual que é o passo que podemos dar na direção de consertar. Coloca uma lâmpada bem forte naquilo que vai ser o primeiro passo que a gente vai dar. Talvez seja o limite, talvez ser leve, parar de mimimi, talvez usar a estratégia mais alinhada ao que de fato está acontecendo naquela situação, buscar conhecimento, conhecer melhor essas histórias. Nos fala, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, entregando cada um de nós a nossa semana, tudo aquilo que leva o nosso nome, para a glória do nome de Jesus. Amém. Não deixe de conhecer nosso material, né? Agora a gente tem o tal do selo aí. Você pode, se você quiser, abençoar o nosso ministério. Tudo que você consome aqui, tudo que você oferta aqui, abençoa o que a gente está fazendo. Que é o quê? Levar conhecimento, multiplicar a visão de guardiões, daqui a pouquinho a visão de restauração interior. Então você pode ser um parceiro, colocando sementes para que a gente possa chegar mais longe na visão que Deus tem nos dado, tá bom? Ó, uma boa semana, sexta-feira eu te vejo às 7h30 da manhã. Vamos fazer mais um tempo de devocional em Josué e à noite, na Conferência Oásis 2023, farás outra vez, tá? Um beijo, amo vocês, tchau!